Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro do SOS Depressão, nosso grupo de apoio e orientação aqui na Igreja Família Debaixo da Graça em Castanhal. Eu me chamo Jean-Pierre, sou um dos pastores auxiliares aqui da igreja e você é muito bem-vindo a mais um encontro. O SOS Depressão é um grupo de apoio e orientação totalmente gratuito que acontece às terças-feiras aqui na igreja, onde nós apresentamos palestras numa linguagem popular, de maneira concisa e objetiva, aliando conhecimento da psicologia através de estudos, através de artigos e associando eles com a palavra de Deus, porque nós entendemos que o Deus que nos criou, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e Ele tem todas as ferramentas, Ele tem o caminho certo para nós nos levantarmos e sermos 100% restaurados. Nós sabemos que as questões emocionais, elas são comuns na vida do ser humano. Elas são inegáveis, elas estão presentes na nossa vida, mas nós sabemos também que nós não estamos sozinhos. Então toda semana a gente oferece palestras e também o Café do Amor, onde nós incentivamos a socialização, onde a pessoa pode conversar um pouquinho com alguém da nossa equipe. E através desse programa do SOS Depressão, nós temos alcançado diversas pessoas para a glória de Deus. Nós temos também o grupo Mais Que Flores, que é um grupo de apoio e orientação feminino também. Ele acontece todas as segundas, terças-feiras de cada mês. E agora, a partir de agosto, nós iniciamos também o Vida Completa, o movimento Vida Completa, onde toda terceira semana de cada mês, no lugar do SOS, na terça-feira, nós temos o Vida Completa, onde nós falamos de saúde, alimentação, exercício físico, tudo para melhorar ainda mais a sua saúde emocional. Então, se você quer saber um pouquinho mais, todos os nossos programas estão aqui no canal da FDG Castanhal, onde você também pode encontrar todos os nossos cultos, tanto de quarta-feira, que acontece às 19h30, e o nosso culto de domingo, de celebração da família, às 18 horas. Então, fique ligado, já se inscreva aí, ative as notificações e seja muito edificado e transformado com todo esse conteúdo disponível para você, totalmente gratuito. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre um dos temas que muita gente evita de falar, mas é um tema extremamente necessário. Afinal de contas, ele faz parte da vida de qualquer ser humano, que é a morte, o luto. O luto, ele faz parte da vida de qualquer ser humano. Nenhum ser humano pode dizer que nunca vai enfrentar o luto. Muito pelo contrário, todos nós iremos enfrentar. Infelizmente, nós sofremos perdas de pessoas que nós amamos e temos que enfrentar o luto. O luto, ele é um processo emocional onde você vivencia a ausência e os vazios que são causados por uma perda. Ele pode ser também não somente a perda de uma pessoa, mas a perda de uma posição social, a perda de um emprego. Nós enfrentamos diversos tipos de lutos, mas hoje o que eu quero falar é sobre o luto mais dolorido de todos, que é o luto da perda de alguém que nós amamos, alguém que realmente importa, que importava na nossa vida. Geralmente ele é associado à angústia da perda de alguém ou de uma pessoa que morreu. Mas o luto ele tem a ver com essa dor, essa aflição, esse sentimento que nós temos quando perdemos alguém. Porque a palavra luto vem do latim luctus, que significa aflição, pesar e perda. O processo do luto é a maneira como o ser humano busca passar por essa dor, por essa aflição que ele está sofrendo no seu coração. O processo de luto ele envolve diversas questões emocionais e psicológicas e pode até mesmo trazer consequências físicas para o nosso corpo. Tem gente que fica doente por causa da perda de alguém e tem gente que não se levanta mais para o resto da vida. Infelizmente, e é por isso que nós estamos gravando esse vídeo, e com certeza você já deve ter assistido outros vídeos também a esse respeito, mas eu espero que essa palavra ela possa te ajudar a se levantar, a estender a mão e tocar a mão de Deus que está sempre estendida para te levantar. Uma verdade que nos é apresentada de repente, sem pedir licença, apenas chega o luto, a morte de alguém que nós amamos, ela acontece e nós não temos como evitar. Por causa disso, os nossos laços afetivos, as nossas conversas, tudo aquilo que a gente gostaria de fazer não é mais possível, porque
isso chega muito de surpresa. Ninguém está preparado 100% para a morte de alguém. Claro que existem pessoas que estão acompanhando alguém que já está numa situação de doença há muito tempo, já está numa fase final de algum processo de câncer ou de alguma doença terminal. Claro, essa pessoa ela já tem mais ou menos uma previsão do que pode acontecer, mas nunca ninguém está preparado para o luto. A morte chega sem permissão e a pessoa que está enlutada, que está passando pelo luto, ela começa uma batalha pela sua sobrevivência emocional. Popularmente, existem cinco estágios do luto que são apresentados por uma psicanalista, na verdade uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross. Ela escreveu uma obra chamada Sobre a Morte e o Morrer. Esses 5 estágios que ela apresenta nesse livro, através de várias pesquisas que ela fez com pacientes dela, esses estágios eles são muito bem aceitos pela maioria dos profissionais e pela maioria dos centros de reabilitação, dos grupos de apoio que eu conheço, sempre falam desses 5 estágios. Ela diz que todo luto, geralmente as pessoas passam por esses 5 estágios, não necessariamente na mesma ordem, mas geralmente as pessoas vivenciam esses estágios. O primeiro estágio que ela diz que uma pessoa passa quando ela sofre a perda de alguém é o estado de negação, é a fase da negação, onde ela diz, não podia ser comigo, é bobeira, eu estou bem, eu vou seguir em frente. Ela nega aquilo que aconteceu. Então ela começa a viver como se aquilo ali não tivesse acontecido. Depois que ela passa por essa fase de negação, de dizer que aquilo ali não aconteceu, de tentar fingir que aquilo não aconteceu, ela entra no estágio da raiva. Ela começa a ter sentimentos de revolta, de injustiça e de questionamento de fé. Ela começa a dizer, por que eu? Não é justo, eu sou culpado disso. Ela começa a carregar um peso de raiva no seu coração. Aí é que começa também a causar problemas no ambiente onde ela está, porque ela começa a afetar todos que estão ao seu redor. Depois dessa fase de raiva, segundo essa psiquiatra Elizabeth, ela diz o seguinte, que vem a depressão. A depressão, então, é quando começa a dizer, eu me odeio, nada mais vai ser do mesmo jeito, o mundo perdeu o valor, eu não quero mais viver, eu não quero mais comer. E a pessoa se entrega, ela se aprofunda naquela dor que ela está sentindo. Ela entra numa depressão emocional, né? Então ela entra naquele buraco e ela fica ali. Depois desse estágio, geralmente vem a barganha, que tem a ver quando ela tenta negociar consigo mesma e com a vida uma maneira de seguir em frente. Então ela começa a criar fantasias, dizendo, se eu me comportar dessa maneira, eu vou vencer essa situação. Se eu fizer tal coisa, será que melhora a minha situação? Então ela começa a dizer assim, eu vou fazer coisas diferentes para ver se eu consigo vencer essa situação. E por último vem o estágio da aceitação, que é quando a pessoa começa a dizer, vai dar tudo certo, tinha que ser dessa forma, eu não tenho controle, eu não tenho resposta, então eu vou ter que aceitar o que aconteceu. Esses 5 estágios são muito bem aceitos, eles são comumente bem aceitos tanto por profissionais, né, de todas as literaturas que eu já li até hoje, com psicólogos que eu conversei, com profissionais de saúde, com professores, ensinadores que tratam desses temas, sempre eles falam que esses 5 estágios são muito bem aceitos. Agora, como é que nós podemos, de uma forma prática, de uma maneira popular, de uma maneira simples, passar pelo luto? Nós todos teremos que passar. Então nós precisamos pelo menos ter alguma ideia do que fazer de básico, nosso kit de primeiros socorros diante do luto. Em primeiro lugar, eu não devo ignorar o luto. Eu não posso entrar com aquela ideia de que não aconteceu, eu vou fingir que nada aconteceu, eu não posso ignorar. Eu preciso passar por esse vale de tristeza, eu preciso passar por esse, como diz o salmista no Salmo 23, esse vale da sombra e da morte. Eu preciso passar por esse caminho. O luto, ele é resultado da morte de alguém. E a morte, ela, quando nós permitimos, ela traz sobre nós uma experiência psíquica profunda. Ela faz com que a gente experimente algo novo na nossa vida, que pode, se nós quisermos, destruir nossa vida, ou ele também pode trazer crescimento, lições que Deus, através desse momento,
pode colocar dentro do nosso coração. O psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung, conhecido como Jung apenas, ele diz que a nossa vida pode ser comparada ao sol. Todos os dias o sol nasce no horizonte, ele vai subindo e o ápice dele é ao meio-dia, ele está no meio do céu, é o ápice dele. Depois ele vai descendo devagar até que ele se coloca, ele se posiciona no horizonte, vai descendo, ele se põe no horizonte e ele se despede do dia. A nossa vida também é assim, todos nós nascemos, crescemos, amadurecemos e depois vamos começando a nos aproximar do nosso momento da morte, onde nós vamos nos despedir dessa vida. Tantas pessoas que você achavam que iam viver tanto tempo, viveram tão pouco tempo, cumpriram o seu tempo, a sua cota, a sua fase aqui na vida. E é algo inexplicável, nós não temos explicação por que pessoas vivem tanto tempo e outras vivem tão pouco tempo. Não existem explicações, né? Mas a verdade é que nós já nascemos morrendo. Nós já nascemos morrendo. Nós já estamos caminhando para a morte. A morte vai chegar um dia até nós. Mas nunca é fácil para aquele que fica, para aquele que sofre. Então, a primeira coisa é não ignorar o luto. Nós precisamos passar por esse momento de chorar, desabafar, botar para fora e sofrer esse momento. Agora, nós não podemos mergulhar nisso, porque superar as perdas é um processo doloroso, mas vai causar transformações em nós. Agora, nós não podemos permanecer, porque senão nós vamos nos destruir. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 até o 4, Salomão, um dos reis mais sábios de toda a história, só depois de Jesus o mais sábio de todos, ele diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Ele disse, existe tempo para tudo. E nós temos que aproveitar esse tempo que Deus nos deu. Quando nós estamos passando por uma perda, nós precisamos passar por esse tempo que nós estamos vivendo, para que nós entremos numa nova fase na nossa vida. Afinal de contas, se nós estamos aqui, é porque Deus ainda tem oportunidade, Deus ainda tem vida para nós, Deus ainda tem muita coisa para nós vivermos. A segunda coisa é busque e aceite ajuda. A tendência é nós não querermos ser ajudados, achar que nós vamos conseguir passar. Uma perda de um ente querido, de alguém que realmente importa para a sua vida, não é algo pequeno, não é algo que deve ser tratado com desdém ou com desvalorização ou como algo pequeno, algo que pode ser resolvido rapidamente, não. Como causa impactos profundos nos nossos sentimentos e até mesmo na nossa vida física. Muda toda a nossa rotina, muda toda a nossa trajetória, afeta toda a nossa perspectiva, nossa esperança. Por isso que aceitar o conselho de alguém, o abraço de alguém, mas esse alguém precisa ser uma pessoa idônea, uma pessoa positiva, uma pessoa que venceu batalhas na vida e uma pessoa especialmente humana, que se importe com você. A Bíblia diz em Provérbios 17:17, em todo tempo ama um amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Existem pessoas que podem, nesse momento de angústia que você está vivendo, se tornar um irmão, uma irmã na sua vida. Quem nunca teve ou ainda tem um amigo ou uma amiga que é mais do que um irmão, te ajuda muito mais do que um familiar. Então Deus coloca no nosso caminho pessoas especiais que na hora da angústia são mais do que amigos, eles são irmãos e cuidam de nós e nos ajudam a passar nesse vale da sombra e da morte. Terceiro ponto tem tudo a ver com o segundo, não se isole. O isolamento, ele pode ser por um tempo, claro que pode, né? Existe nas primeiras fases do luto, existe um momento onde você vai viver a negação, a raiva, a depressão. Aquele primeiro momento de você se recolher, não existe problema nisso. Mas você não pode se isolar. Isolar nunca é a melhor saída. No mar do isolamento, há muitos afogamentos na tristeza, na culpa e no medo de viver. A Bíblia diz em Provérbios 18:1 que aquele que se isola, ou solitário, ele busca os seus próprios interesses.
as suas próprias coisas. E ele se opõe ou se rebela, se levanta contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia está dizendo basicamente que aquele que se isola está perdendo a oportunidade de viver, de provar da verdadeira sabedoria, que não está no isolamento, mas está na aproximação de outras pessoas que possam lhe ajudar. Então não se isole. Quando nós nos isolamos, nós ficamos à mercê dos nossos próprios sentimentos negativos, pensamentos negativos, e nós ficamos à mercê de tudo que é ruim, que pode deteriorar ainda mais a nossa saúde emocional. Em quarto lugar, não estenda o seu luto demais, mas também não coloque prazo nele. Nós não podemos permanecer no luto. Eu encontro aquela viúva, depois de 3, 4 anos, ela ainda está sofrendo como se tivesse perdido o marido naquele dia. Só falta estar com aquela redezinha na frente e a roupa preta. Existem pessoas que se entregam totalmente quando o seu ente querido vai embora. A mãe morre, a filha morre junto com ela. O pai morre, o filho, a filha morre junto. A esposa morre com o marido morre. Só não foi enterrado, mas está definhando. E o luto não é para isso. O luto é um vale que nós temos que passar. Mas nós não podemos permanecer nele, porque ele pode transtornar a nossa vida, pode definhar a nossa vida e acabar com as nossas emoções e deixar a gente doente fisicamente. O Salmo 103 mostra como Deus se importa conosco e sabe que nós temos que passar pelo luto e que nós somos seres humanos, que temos fraquezas, temos pontos fracos. Ele diz no Salmo 103, verso 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E o melhor de tudo, versículo 14, verso 14, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Se Deus que nos criou conhece a nossa estrutura e Ele lembra que somos pó, nós temos que ser misericordiosos com nós mesmos, porque nós temos uma estrutura fraca, nós temos emoções, nós nos ferimos, nós temos pontos fracos e é importante passar pelo luto, mas não permanecer nele. Mas também não querer que de uma hora para outra a gente consiga superar uma dor tão profunda. Não coloque um prazo, cada pessoa tem a sua dor, cada ferida tem um tempo para cicatrizar. Eu não posso querer que uma pessoa que cortou a mão e botou um band-aid, ela seja comparada a uma pessoa que quebrou uma perna. A pessoa que quebrou a perna ela vai ter uma recuperação muito mais longa. Então existem pessoas, dependendo do seu contexto, dependendo daquilo que passou, da sua história, da sua estrutura pessoal, emocional e física, familiar, ela vai levar muito mais tempo e outras vão conseguir se levantar muito mais rápido. Em quinto lugar, vença a melancolia. A melancolia é uma tristeza profunda e duradoura. É aquela tristeza que não vai embora, a pessoa se torna melancólica e ela pode ser um obstáculo, uma barreira, uma fortaleza psicológica e mental no seu processo de recuperação. Nós não podemos deixar que a tristeza tome conta do nosso coração, porque daí nós vamos, ao invés de nós focarmos nas boas lembranças, no amor que nós tínhamos por aquela pessoa que nós perdemos, nós vamos começar a sentir ódio da vida, raiva da vida e não vamos mais conseguir avançar. A melancolia, ela é um obstáculo para a nossa restauração, para a nossa recuperação. Então, não podemos mergulhar na melancolia. A Bíblia diz no Salmo 56, verso 8, que Deus, ele recolhe as nossas lágrimas. Diz assim, recolhes as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? Deus, ele entende as nossas lágrimas, ele sabe que nós precisamos chorar, que nós sofremos, que nós passamos por lutas e tribulações. E ele recolhe as nossas lágrimas. Cada lágrima, ela é uma oração para Deus. Deus ouve as nossas lágrimas. Então, se você está com tristeza profunda, entregue para Deus, alivie o seu coração com ele. Que já já nós vamos falar sobre o passo mais importante. E também procure ajuda psicológica. Jesus falou em Marcos capítulo 2, verso 17, que não é aquele que tem saúde que tem que procurar um médico, mas aquele que está doente. Se você está doente do seu coração, você procura um cardiologista. Se você está com uma dor de cabeça muito forte, você vai procurar um neurologista. Se tem um problema no nariz, na garganta, vai procurar um otorrino.
E quando nós estamos com um problema dentro de nós, não sabemos apontar se é coração, se é pulmão, nós sabemos que é na nossa mente, nos nossos sentimentos, nós temos que procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, alguém que possa nos ajudar. Esse tabu que foi criado dizendo que pessoas que procuram psicólogos são pessoas com problemas mentais seríssimos, são malucas, são doidas, são de cabeça fraca, isso é uma besteira. Muito pelo contrário, os profissionais de saúde emocional, eles são um presente para a humanidade. Deus criou o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, ele deu sabedoria para a humanidade escrever artigos maravilhosos para que você pudesse encontrar um profissional que te ajudasse. Então procure um profissional. Se você não tem condições, até mesmo o governo oferece os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, onde você pode encontrar médicos à sua disposição, profissionais da saúde mental que vão te ajudar. Procure aí na sua cidade ou numa cidade vizinha, dependendo de onde você mora, e procure ajuda. As terapias cognitivo-comportamental podem te ajudar a botar para fora tudo aquilo que você está sentindo, rever os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas ações e você voltar a se tornar uma pessoa saudável emocionalmente, porque nada pior do que estar com a mente sobrecarregada. Isso afeta toda a nossa vida. Além disso, mude a sua rotina. Mude a sua rotina. Outro passo importante, mude a sua rotina. A rotina precisa voltar a acontecer, você precisa voltar. E uma das coisas que acontece quando a pessoa tenta voltar para a sua rotina é culpa. Porque ela acha que se ela voltar a rir, se ela voltar a viver, se ela voltar a trabalhar, se ela voltar a se relacionar com pessoas, ela está banalizando, tratando com desdém ou com desvalorização a morte daquela pessoa que ela tanto amava. Mas essa culpa é uma mentira. Você não deve se sentir culpado, você não teve controle sobre a morte daquela pessoa. Ninguém tem controle sobre nada. Nós não temos o controle e nós não temos as respostas. Só Deus tem. E você não tem. Então, tire a culpa do seu coração, volte à sua rotina. Mas uma dica básica que todos que foram recuperados e restaurados sempre falam. Volte à rotina, mas mude as suas rotinas também. Mude, não faça as coisas que você costumava fazer com a pessoa que você amava. Não deixe expostos os objetos de lembrança, as fotos, as coisas que fazem você ficar o tempo todo se apegando ao objeto da sua dor. Não deixe, tente mudar a sua rotina. Eu sei que não é fácil mudar um ambiente que foi marcado pela presença, pelo amor, pela vida daquela pessoa que você tanto amava. Mas mude a sua rotina, porque você ainda está vivo e você precisa viver. Existe muita vida em Deus para você. E por último, existe um consolo disponível na oração, com o psicólogo dos psicólogos que é Deus. Deus deixou disponível para nós o melhor método de tratamento para qualquer perda, a oração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus, quando falava das bem-aventuranças, ele disse, bem-aventurado é você, feliz é você, abençoado é você quando você chorar, porque vai existir consolo para você, existe consolo para você. Você vai ser consolado. Deus, ele tem todo o consolo que você precisa. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz, não esteja ansioso por coisa alguma, antes todas as vossas petições, orações, sejam conhecidas de Deus com as suas súplicas e ações de graças. E ele diz o seguinte, quando você coloca para fora, quando você põe para fora para Deus, quando você fala, pede, ora, suplica, mas ao mesmo tempo diz, Deus, obrigado pelo tempo que eu vivi com essa pessoa. Eu te dou graças por ter vivido momentos tão lindos. Quando você faz isso, existe uma promessa. E o versículo seguinte, o versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, não tem explicação humana, ultrapassa a explicação humana. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Deus coloca uma blindagem no seu coração, mas enquanto você guardar para você, não vai vir a cura. Mas quando você começar a pedir, suplicar, orar e agradecer a Deus por tudo de bom que Ele já fez, mas também colocar para fora de toda dor, toda perda, todo sentimento ruim que você está sentindo,
Ele vai cobrir o seu coração, blindar o seu coração de uma paz que vai cuidar de você e vai deixar você melhor. A dor da perda nunca é fácil, nunca vai ser. Ninguém está preparado para perder alguém que ama. Porém, existe um Deus que pode curar o seu coração, pode restaurar a sua vida, pode te ajudar a se levantar e seguir em frente. Você não vai esquecer a pessoa que você amou, mas você pode se desapegar dessa dor, desse sentimento que está fazendo você definhar, que está te colocando nessa cama, que está fazendo você se bloquear para novos relacionamentos, talvez está deixando você em casa, com crises de pânico, com todo tipo de dor emocional. Você não foi feito para viver definhando, você não foi feito para viver isolado numa cova. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Jesus tem toda a vida que você precisa e Ele vai te ajudar a passar pelo vale da sombra e da morte. Sabe por quê? Porque antes do salmista escrever que ele, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ele diz, o Senhor é meu pastor e em nada Ele vai me faltar. Deus é o seu pastor, Ele quer cuidar do seu coração. Seja ovelha dele nesse dia, convide-o para cuidar de você. E você vai conseguir adquirir essa coragem que o salmista adquiriu, porque ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus vai acompanhar você todos os dias. Eu queria que nesse momento você colocasse o seu coração diante de Deus e eu queria orar por você, para nós encerrarmos esse encontro tão precioso do SOS. Feche seus olhos comigo onde você estiver. Se você quiser, coloque a mão no seu coração. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser gritar, grite. Não importa, coloque para fora. Você está falando com um Deus que te entende, um Deus que te ama e o melhor de tudo, um Deus que pode transformar a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Onde quer que eles estejam, que a tua mão poderosa esteja nesse momento descendo sobre eles, tocando a sua vida, tocando o seu coração e arrancando do seu coração todo o medo, toda a culpa, toda a tristeza, todo o peso. Que toda essa amargura, toda essa melancolia que tem bloqueado, travado, estagnado a vida desse homem e dessa mulher sejam arrancadas agora. E que enquanto eles abrem a boca e dizem amém, eu creio, eu quero, eu preciso de ti, Senhor, enquanto eles colocam para fora, em petição e súplica e oração, cumpre a tua promessa que diz que o Senhor derramaria paz, derrama paz que ultrapassa, que excede todo entendimento e guarda os corações deles e sentimentos em Cristo Jesus. Eu te agradeço pela fé, pelos abraços que o teu Espírito Santo está dando nessa pessoa agora. No nome de Jesus e pela fé, eu já celebro com essa pessoa a restauração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E se você quiser assistir outros programas do SOS Depressão, se inscreva aqui no canal FDG Castanhal, ative as notificações e assista também nossos cultos. Tem muito conteúdo abençoado para transformar a sua vida. Eu quero ministrar sobre você a bênção que nós ministramos na igreja, porque o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Até a próxima.